E ele disse para os discípulos: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores dessa seara. Rogai ao Senhor da seara. Então Jesus falou: começa com oração. A gente roga, e não é oração comum, é uma oração de entrega, uma oração de quebrantamento, uma oração de angústia, de alma, de choro na presença de Deus. Rogai, não é só orar, é rogar ao Pai para que Ele envie ceifeiros. Tudo começa, irmãos, com oração. Se a sua família não está bem, você deve dobrar o seu joelho. Se o seu emprego não está bem, você deve dobrar o seu joelho. Se a nossa nação não está vivendo um momento bom, o que a Bíblia diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso não é, irmãos, o Covid, isso é uma afronta. Já parou para pensar? Isso é uma afronta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu, está afrontando a gente, irmãos. Deus está afrontando a gente. A nação não está bem? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer essas coisas, eu ouvirei do céu e vou mudar a sorte dessa nação. Tudo começa, irmãos, com oração. Oração que transforma, oração diferente. Não é aquela oração que a gente faz para almoçar, para jantar, agradecer o café da manhã. Não é essa oração que eu estou falando, mas é uma oração que transforma. E é sobre essas coisas que eu gostaria de falar nessa noite. Oração que transforma. E depois da oração que nós fazemos, abra sua Bíblia em Gênesis. Eu quero dar 3 exemplos de oração. Quero dar 3 exemplos para você nessa noite. O primeiro exemplo está lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo de número 18. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fica antes de Êxodo e depois do Índice. Abre aí. Gênesis 18. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Verso 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor possa vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se ele disse: destruiria o justo com o ímpio? E aí Abraão continua essa oração e pergunta para Deus: se houverem 50 justos, Deus, o Senhor é reto juiz. Se houverem 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz: não. Se tiverem 50 justos, eu não a destruirei. E Abraão então começa a reduzir o número: 45, 40, 30, 20. Deus, e se tiverem 10 pessoas na cidade, o Senhor há de destruir a cidade por causa desses 10? E Deus diz: não, por causa dos 10, eu não destruirei a cidade. Irmãos, Abraão estava vivendo um momento especial na sua vida, sendo visitado pelo Senhor, pelos seus anjos. 3 homens, provavelmente um era Jesus, os outros 2 eram anjos, visitaram Abraão, ficaram com ele, entraram na tenda dele,
disseram para ele: você vai ser uma grande nação, Abraão. Eu mudo o seu nome, eu renovo a promessa que eu tenho na sua vida. E o seu filho há de nascer, Sara ri, que já está com a idade avançada. A promessa já tinha caído no seu esquecimento. E o anjo chama a atenção dela. E ela então fala: não, eu não ri não, você riu sim. E o seu filho, chama Isaac. Mas o seu filho há de nascer, Deus há de cumprir a promessa na sua vida. Abraão está renovado por essa promessa. Abraão visitado pelo Senhor, que privilégio Abraão teve naquele dia. Mas aí Deus fala: ocultarei de Abraão aquilo que eu faço, visto que ele será o abençoador do mundo. Então Deus vai e fala com Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia que os homens saíram da presença de Abraão, e Abraão permaneceu na presença do Senhor e fez uma oração. Mas a oração de Abraão não serviu para nada. Tem 10 lá, se tiver 10 o Senhor vai salvar, mas não tinha 10. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Talvez Abraão estivesse preocupado com eles, mas Abraão também estava clamando por aquelas pessoas que não conheciam Deus. Só que Ló já não era mais justo. Ló há muito tempo já estava longe de Abraão, e a distância de Abraão distanciou aquele homem de Deus. E quando os anjos chegam na sua casa, Ló quer entregar suas filhas para serem violentadas pelo povo, para salvar os anjos. Ló já não é mais justo. Sua esposa já não é mais justa, porque é rebelde, é insubmissa, e ela sai e olha para trás. Rebelde à voz de Deus, desobediente à voz do Senhor, virou estátua de sal. Já não era mais justa. As filhas de Ló já não eram mais justas. Embebedaram o pai, deitaram-se com ele, e dali formou-se povos terríveis na terra. Desse incesto, uma família inteira que Abraão julgava que poderiam ainda ser justos e salvar aquela cidade, não foram capazes. Não foram capazes de salvar aquela cidade, porque deixaram de serem justos. E Abraão, filho de Deus, chamado de Deus, amigo de Deus, o pai da fé, fica sabendo do plano de Deus e não faz nada. Deus me perdoe, está falando de Abraão. Mas ele só ora, irmãos. Ele só ora. E depois da oração, o que ele faz? Ele anuncia para alguém. Ele evangeliza alguém, ele dá testemunho para alguém. Ele continua na sua tenda, vivendo a sua promessa, se alegrando das coisas que Deus estava fazendo na vida dele, enquanto os outros estavam morrendo, enquanto o fogo, o enxofre caía do céu e matava milhares e milhares de pessoas. Deus também tem falado no nosso coração, irmãos, como está o mundo lá fora, como está a sociedade lá fora, e o que você e eu temos feito. A gente só ora, irmãos. Quando ora, porque nem isso a gente não é bom mais, nem isso a gente não faz. Você assiste um repórter, vê uma notícia terrível, você sente no coração, você fica triste, mas não dobra o seu joelho. Passa 10 minutos, 5 minutos, você não lembra mais. Entra no celular, na rede social, fala com um, fala com o outro, se distrai, esquece de orar. Quantos oraram por esse culto? Quantos se consagraram a Deus por esse culto? Nem isso a gente não faz mais, irmãos. Quantos estão pagando o preço diante de Deus? Pela nação que perece, pela sociedade que perece nos seus pecados, na sua imoralidade, nas suas práticas pecaminosas. Abraão orou, e depois da oração, ele se sentou, ele cruzou os seus braços, ele permaneceu na presença do Senhor. Glória a Deus, estou salvo. Mas enquanto aos outros, irmãos, há uma dívida. Todos nós temos uma dívida, irmãos, com esse mundo. Todos nós somos devedores. Esse sentimento que tinha em Paulo deveria estar em todos nós. Eu sou devedor de gregos, eu sou devedor do romano, dos judeus, eu sou devedor. Paulo tinha essa consciência. Por isso Paulo fazia tantas coisas para o reino de Deus. E nós hoje ficamos pesando as coisas. Para fazer isso eu preciso de abrir mão daquilo.
Para participar desse ministério, eu tenho que renunciar àquilo. E a gente prefere gastar o nosso tempo com as nossas coisas. E a obra de Deus vai ficando na mão de uma meia dúzia que carrega a igreja nas costas, que sofre, que faz sua família sofrer, porque o tempo está na casa. E a mulher reclama, o marido reclama, vice-versa, né? Porque o tempo nosso está na casa de Deus, na obra de Deus, e de segunda a segunda. Por quê? Porque tem um monte de gente sentada de braços cruzados, enquanto alguns poucos vão carregando a igreja, os justos, que mantém a igreja viva, que mantém a igreja saudável. Abraão orou, mas a sua oração não gerou atitude. Oração que não gera atitude não tem valor na presença de Deus. Oração que não gera ação não tem nenhum valor, irmãos. Talvez Deus gostaria que o filho dele, o amigo de Deus, o pai da fé, falasse assim, ao invés de falar, se tiver 10 lá, o Senhor vai salvar? Ao invés dessa oração, talvez Abraão poderia falar, Deus, e se eu for? Eu, Senhor, se eu for morar entre eles, se eu for viver entre eles, se eu for trabalhar entre eles, se eu for testemunhar do Senhor entre eles, se eu for, Deus, um justo, um casal, uma família, se eu for, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Qual seria a resposta de Deus, irmãos? O que uma família de justos não é capaz de causar numa cidade? Mas Abraão não teve essa audácia e deixou que aquela cidade morresse. Precisamos pagar o preço, irmãos. Precisamos dispor a nossa vida. Deixa a promessa, se Deus prometer, vai cumprir. Para de perder tempo com isso. Para de se preocupar com isso, com promessa, com filho. Para com isso. E busque em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus vai restabelecer a sua família, as suas coisas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas os serão acrescentadas. É bíblico ou não é isso, irmãos? Amém? Deus compartilhou com Abraão. Deus compartilha com você, meu filho. Eu cheguei de viagem naquela rodoviária no centro de Patinho. Lá em Caratinga a mesma coisa. E um monte de drogado pedindo dinheiro. Um monte de bêbado pedindo dinheiro. E o cara pedia dinheiro e ninguém dava. Aí ele falou assim, eu vou roubar. Eu vou roubar. O que eu estou pedindo ninguém está dando. A decadência, irmãos. Você olha para aquela pessoa, a pessoa fede urina, fede a fezes, dias, semanas, talvez meses, sem tomar um banho, morando na rua, deitando na calçada, vivendo de esmola. O que você vai fazer? Você vai orar? O que eu vou fazer? Vou orar. Só isso. Deus está nos mostrando, irmão, Sodoma e Gomorra está se perdendo. Estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. E o que nós temos feito? Oramos. Êxodo capítulo 32 é um outro texto. É uma outra oração que eu gostaria de compartilhar com você, para nós pensarmos nessa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32. Obrigado. O verso 30. Agora vamos ver a oração de Moisés. Se tem alguma diferença para a oração de Abraão. Obrigado. Vai receber galardão de pregador.
Êxodo 32, verso 30, diz o seguinte: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduz o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Amém. Êxodo 32, irmãos, fala de uma oração que eu nunca ouvi ninguém fazer. Nunca vi ninguém fazer, nunca vi ninguém ter coragem de fazer uma oração dessa. Moisés amava tanto o povo, irmãos. Moisés estava tão envolvido com aquela obra. Moisés tinha aberto mão de tantas coisas para conduzir o povo de Deus, para ser o libertador daquele povo, para desenvolver aquele ministério tremendo, maravilhoso, que ele fez essa oração. Ele sabia o tamanho do pecado daquele povo. Eles tinham pegado seus pingentes, seus brincos, suas pulseiras, seus colares de ouro, lançado no fogo. Arão foi constrangido pelo povo, não teve pulso firme, forte, e acabou cedendo à pressão. Lançaram o ouro no fogo e saiu um bezerro. Como é que lança algo no fogo e sai alguma coisa? Foi o diabo que formou aquilo, e saiu lá uma forma de bezerro, bezerro de ouro. E aí Arão disse: esse é o teu Deus que te tirou do Egito, adora. E o povo adorava e se prostituía diante daquela estátua, e adorava e adorava. Enquanto isso, Moisés estava no monte. Quando Moisés desce, ele vê o pecado do povo. Só Josué estava na sua tenda, escondidinho. E quando Moisés chega, Moisés vê o tamanho daquele pecado, e começa ali o juízo de Deus. Você pode ler o texto na sua casa, é um texto bem forte. E Moisés chega para Deus e fala: perdoa Deus esse povo. Ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Quem já fez uma oração assim? Quem tem essa audácia de dizer isso? Ô Deus, ou salva esse povo, ou eu não preciso mais ser salvo. Ou me permita ir para o inferno. Eu não quero mais ser salvo. Salva esse povo, Deus. Deus já havia falado com Moisés que iria destruir o povo. Em outra ocasião, Deus queria fulminar o povo, e Moisés orou mais uma vez, pedindo misericórdia, falava com Deus: Deus, o que as nações vão dizer se o Senhor exterminar esse povo? Deus, eu vou exterminar, e de você eu farei uma nova nação. E Moisés falou: não, eu não quero ser Abraão, não quero tomar o lugar de Abraão, não, Deus. Eu não quero isso na minha vida. Esse povo é teu, é chamado pelo teu nome. Ainda tem jeito, ainda tem chance, vamos tentar de novo. E Deus foi conduzindo aquele povo 40 anos no deserto, e os filhos deles herdaram a terra. Todos eles morreram no deserto, irmãos. Mesmo com essa oração tremenda que Moisés fez, Moisés conseguiu salvá-los naquele dia, mas Moisés não conseguiu salvá-los pelo resto da vida deles. Livramento de um dia, e não livramento de uma vida, pois acabaram falecendo lá na frente. Todos eles morreram. Essa oração, irmãos, diz algo sobre nós, diz algo sobre o nosso envolvimento com a obra, diz algo sobre o nosso coração. Será que o nosso coração é semelhante ao de Moisés? Capaz de fazer uma oração assim? Capaz de clamar por uma alma dessa forma? Será que nós enxergamos o valor de uma alma da mesma forma que Deus faz? Será que conseguimos olhar para o pecador, para o criminoso com os olhos de Deus? Olhar para aquele pastor que violentou seus filhos e botou fogo? Olhar para ele com os olhos de Deus?
somos capazes, irmãos, de chegar diante de Deus e fazer a propiciação pelo mundo pecaminoso, pelo pecado do seu filho, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado do seu amigo, muitas vezes o pecado que ele cometeu contra você, e você faz a propiciação, você faz o perdão. Moisés fez isso, irmão, naquele dia, porque Moisés sabia o valor que tinha uma alma, e nós estamos perdendo isso, irmãos. Quantos de nós perdemos isso? Nos sentamos do lado de uma pessoa no ônibus e não falamos nada para ela de Jesus. Ficamos no hospital, muitas vezes internado, do lado da sua cama está lá o enfermo, e você não fala nada de Jesus, nem para os funcionários, nem para o zelador, nem para as enfermeiras. Muitos de nós perdemos, irmãos, o amor pelo perdido. Perdemos o amor de Deus por esse mundo. Deus ama esse mundo a ponto de entregar o Filho dele. E o que nós temos entregado em favor desse povo que perece? Tem uma história que eu gosto muito, que é da Inglaterra. Tinha lá um criminoso condenado à pena de morte. Ele estava no corredor da cadeira elétrica, ele ia ser morto. E aí o padre falava com ele, pedindo para dar extrema unção, falando com ele para pedir perdão pelos seus pecados, e Deus o perdoaria, ele receberia aquela extrema unção, ele iria para o purgatório, ele seria salvo do inferno. E aquele criminoso então vira para aquele padre, para aquele pastor, não sei, e diz para ele o seguinte: se eu cresce que o inferno existe, que o céu e o inferno existem, se eu acreditasse nisso, eu andaria a Inglaterra inteira de joelhos para salvar uma alma. Eu andaria a Inglaterra inteira de joelhos para salvar uma alma. Quantos creem no céu e no inferno? Quantos estão andando de joelhos por uma alma? Moisés orou naquele dia: risca o meu nome, eu te peço. Que você tem coragem de riscar, meu? O que você tem coragem de depositar na presença de Deus? Risca, risca, Deus. Eu não quero mais me dedicar a esse mundo, à empresa, ao meu negócio. Eu não quero mais me dedicar às minhas coisas, as coisas que eu desejo, que eu anseio, os meus sonhos, meus desejos. Risca, Deus, os meus sonhos, risca os meus anseios, risca, Deus. Eu te peço, risca, mas me faz um instrumento da sua salvação, me faz um instrumento de Deus para esse mundo. Risca, risca a herança dos meus filhos, risca a minha vida, mas me permite ser usado pelo Senhor. Tem uma ilha perto da Indonésia, irmãos, ninguém entra naquela ilha. Tem uma tribo lá tão violenta, a maquiagem deles que eles passam no rosto, aquela pintura, são caveiras. E todas as pessoas que o governo mandou lá até hoje foram mortas. Médicos, enfermeiros. Não existe contato nenhum com a vida externa. É o local mais selvagem que ainda existe na face da terra. Ninguém entra lá. Os que entram morrem. Os náufragos que sobrevivem aos naufrágios do mar e vão para aquela ilha são mortos. E aí o governo colocou um monte de boias com mensagens: afaste daqui. Que os pescadores iam lá pescar e morriam. Helicópteros sobrevoam aquele lugar e eles começam a atirar flechas e lançar suas lanças contra os helicópteros. Estão lá vivendo na época da pedra, do pau e da pedra. Não tem nenhuma tecnologia, nenhum desenvolvimento. Quem vai pegar o evangelho lá, irmãos? Quem vai ir lá? Ah, Jesus está voltando, não sei o que, está nada. O mundo ainda não conheceu o nome dele. O evangelho ainda não chegou nos 4 cantos dessa terra, não chegou nem nos 4 cantos do Brasil.
50 tribos sem a presença de missionários. Quantos indianos, quantos chineses estão longe da presença de Deus? Ilhas Maurício, olha lá, o índice de perseguição. Cai lá, fala que é cristão, você está morto. Quem vai pregar o Evangelho, irmãos? Quem vai falar, risca Deus, risca a minha profissão, risca a minha empresa, eu quero ir, risca, e me leva aos perdidos. Quem vai fazer isso, irmãos? Ou a gente só vai orar, e depois da oração, a gente volta para a nossa vidinha, Netflix, Sky, internet, celular, memes, modinhas, estamos felizes. Alguns estão felizes, outros não. Eu sei de gente aqui que não está feliz nessa vida, porque se sente devedor, sente que precisa fazer algo mais. Terceiro exemplo para a gente terminar nossa meditação nessa noite. Neemias, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo 1. Glória a Deus. Neemias. Neemias fica antes de Esther e depois de Esdras. Ajudei muito, né? Neemias. Se você estiver em Salmo, você volta um pouquinho, você vai achar. Neemias, irmãos, tem um texto maravilhoso que eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas o tempo não nos permite. Vamos ler alguns versículos. Neemias, capítulo 1, é um outro exemplo de oração que vale a pena a gente pensar sobre ele. Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa, e a casa de meu pai, também temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredistes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se convertestes a mim e guardastes os meus mandamentos e os cumpris, então ainda os vossos pecados, e ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Os teus servos que te agradam, que se agradam de temer o teu nome. Concede que esse seja bem sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, no capítulo 2,
Neemias se levanta e procura então o rei Artaxerxes e faz então um pedido. Neemias pede permissão para que o rei o enviasse para a sua cidade, para a sua terra natal, e ali ele pudesse reconstruir os muros. Neemias ganha o favor do rei. Neemias vai não só com permissão, Neemias vai com recurso. O rei ali estende a sua mão e abençoa aquele copeiro. Neemias, irmãos, é um homem tremendo, uma liderança maravilhosa na Bíblia. E você vê que esse processo foi doloroso para ele. Ouvi dizer que o seu povo estava em ruína, que o povo estava em desgraça, abandonado, na miséria. Foi difícil demais para Neemias, irmãos, ouvir essas coisas, porque Neemias estava bem. Neemias não tinha sido exilado, não tinha passado pela destruição de Jerusalém. Neemias estava em outro país, em outra nação, vivendo o melhor de Deus para a sua vida. O cargo de confiança era copeiro do rei, um cargo de extrema confiança que os reis tinham. E Neemias estava de boa. Ele poderia muito bem ter vivido a sua vida ali onde ele estava e dado um fim a ela, criado a sua família, seus filhos diante de Deus, e amém. Mas não, irmãos, ele teve interesse pelo seu povo. Neemias não esqueceu as suas raízes. Neemias estava bem, mas não esqueceu as suas raízes, não esqueceu do seu povo, não esqueceu da sua família, não esqueceu dos seus pais. Tem muita gente que não é abençoada, irmãos, porque se esquece das suas raízes, esquece do seu povo, esquece da sua cidade, esquece do seu berço, esquece dos seus pais, não honra os pais, não obedece, não é submisso, e aí lá na frente dá como filho pródigo, dá com os burros na água, como diz o mineiro, porque não honrou a sua casa, porque desonrou os seus pais, desonrou a memória dos seus pais, o que você aprendeu, os seus princípios, os seus valores, aquilo que a gente aprende no berço. Neemias não esqueceu, irmãos, não esqueceu de onde Deus tirara ele, não esqueceu quem ele era. Ele podia estar em outra nação, mas ele continuava judeu, ele continuava hebreu. E ele lembrou do seu povo, ele pergunta, e aí a notícia abala Neemias. O mundo de Neemias foi no chão naquele momento. Ele começa a chorar, ele se assenta e chora, ora e jejua. Mas e depois da oração, o que ele faz? Ele se levanta. Neemias ora, mas se levanta depois, para fazer alguma coisa, para dispor a sua vida. Neemias era um copeiro, ele não era um estadista, não era um libertador, não era um construtor, era um copeiro. Mas mesmo assim ele desperta para essa necessidade, e ele coloca a vida dele no altar. Você não tem que ter 12 talentos, irmãos, para Deus te usar. Você não tem que ser o mais inteligente, o mais isso, o mais aquilo, o mais diplomado da igreja. Elias era um peão da roça, não sabia nem falar direito, foi usado por Deus. Davi foi tirado do curral, no meio das ovelhas, e usado por Deus. Era pequeno, era fraco, mas era forte em Deus. Onde está a sua força, meu querido? Onde está a sua sabedoria? Porque você acha que tem que ter teologia, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Deus vai te usar na sua simplicidade, na sua humildade, também na sua intelectualidade, no seu conhecimento, na sua força. Deus também vai te usar, desde que você ore, mas depois se levante para fazer alguma coisa. Deus, eu não sei o que o Senhor quer, mas eis-me aqui. Deus, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu estou disposto a tentar alguma coisa. Neemias se levantou, irmãos, foi lá e reconstruiu os muros de Jerusalém.
Naquela época, uma cidade que não tinha muros era uma cidade desprotegida, entregue na mão dos seus inimigos. E diz a Bíblia que Neemias e o povo trabalhavam, as crianças não, as mulheres, botaram as mulheres para trabalhar, os jovens, todos trabalharam naquele muro. E diz a Bíblia que com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles empunhavam a espada, porque estavam sendo agredidos, constrangidos por seus inimigos, sendo ameaçados o tempo todo. E eles queriam tirar Neemias do foco, mas o foco de Neemias era Deus. E Neemias continuou liderando aquele bando de miseráveis, e fez aquele bando de miseráveis uma nação para Deus novamente. A mesma coisa Deus quer usar a sua vida para fazer, meu irmão. Deus te coloca diante desse mundo, está um vale de ossos secos, sequíssimos. E assim como Deus colocou o profeta Ezequiel, Deus coloca a mim e você e pergunta: pode esses ossos reviverem? O que nós vamos responder, irmãos? Pode esse casamento reviver? Pode essa célula reviver? Pode essa pessoa, esse pinguço, esse traste ser um servo de Deus? Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Essa pessoa sem caráter, sem juízo? Pode, irmãos. Se você profetizar, se você testemunhar, se você for aquele justo que salva a cidade. Estamos sem muros, irmãos. A nossa nação não tem mais muro. Em quem nós vamos votar em outubro? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem que nos representa, irmãos? Você se sente representado por alguém? Até os pastores, os crentes que chegam lá, se envolvem na roubalheira. Nós estamos sem muros, irmãos. O muro da honestidade caiu. O muro da moralidade caiu nessa nação. Quem que vai se levantar? Cadê o Neemias que vai se levantar? Não tem Neemias não, porque a gente só ora, mas não se levanta, não se envolve, não vive a vida política ali do cara que você colocou lá, não acompanha os votos, depois fica falando asneira na internet. Acompanha, se envolva com isso, porque o viadinho se envolve, a prostituta se envolve, os ladrões se envolvem, os oportunistas estão lá na política, se envolvendo. Mas nós que somos os justos, a gente está dentro de casa, a gente não se envolve, a gente não vai para a praça, a gente não participa da manifestação, não apoia, caminhoneiro safado, não vai levar uma água para eles, não vai levar uma comida, estão lá lutando pela gente, a gente está criticando, estão aí votando um monte de lei, tirando um monte de gente de cadeia, absolvendo um monte de gente durante a Copa, e a gente está mais preocupado com o Neymar, o cai do Neymar, do que com o que estão fazendo no nosso país. Venderam, irmãos, venderam o pré-sal, venderam, irmãos. Tinha dinheiro ali que transformava esse país em primeiro mundo, mas a igreja está omissa. Venderam a Vale 3 bilhões a Vale, tem alguns anos, né? Tem 20 anos isso. Só de reserva a Vale tinha 100 bilhões de reserva de petróleo, fora o ouro e as outras coisas que eles arrancam do nosso chão. Mas a igreja está orando, a gente não se envolve. Eu sou conservador, família, só isso que eles sabem falar, e eles estão acabando com a nossa família. Sou a favor de família, coisa nenhuma, irmão. Presta atenção em quem você vota. Ah, é cristão, falso cristão, está no terceiro casamento e é a favor de família, e a gente cai na lábia, porque a gente não lê, irmão, a gente não estuda, a gente não dedica a essa coisa, política e crente não dá certo. Então deixa os ladrões lá roubar você. Só orar não dá não, irmãos. Neemias saiu do seu lugar, Neemias se envolveu com a política, Neemias foi lá e deu a cara a tapa, Neemias foi lá representar o povo, reconstruir os muros. Alguém tem que se levantar, irmãos. Se não vai ser do nosso meio, vai ser de onde?
De onde vai se levantar alguém justo para salvar essa cidade, para salvar essa nação? Para, irmão. Ora, amém. Ora é uma bênção, mas não fique só orando, não. Para de achar que só oração vai resolver tudo. Deus quer usar a sua vida. Deus vai fazer o impossível. Mas as coisas que estão na nossa mão, irmãos, a gente tem que fazer, tem que ter consciência das coisas, tem que envolver, parar com essa alienação que a gente vive. Fecha parênteses, irmão. Pois se quiser, você tira essa parte. Reconstrua o muro da sua família. Reconstrua o muro do seu coração, e o rei vai ser favorável a você, meu querido. O rei dos reis, o senhor dos senhores. É preciso que se levante Neemias no nosso meio. É preciso que se levante homens e mulheres de Deus no nosso meio, que vão fazer a diferença, que vão sair do seu cantinho, do seu lugar, e vão lá. 10 Neemias. Se tivesse lá em Sodoma, Sodoma não tinha morrido. 10 Neemias no deserto, o povo de Israel não tinha morrido no deserto. 10 Neemias, irmãos. Onde estão esses homens? Jesus fala isso. Se em Cafarnaum tivesse feito os milagres em Sodoma e Gomorra que foram feitos em Cafarnaum, até hoje Sodoma e Gomorra estaria de pé. E aí Jesus diz algo interessante: Sodoma e Gomorra vai se levantar no dia do juízo contra Cafarnaum e vai testemunhar contra vocês. E aí eu pergunto: o que Sodoma e Gomorra, irmãos, vai testemunhar contra o nosso Brasil? Nós que vimos os milagres acontecerem, nós que vimos o avivamento passar e ir embora, porque não ficou não. Nós que vimos a igreja brasileira se perder, como temos visto. A nossa geração está afundando a igreja, irmãos. A igreja brasileira está indo de mal a pior, crescendo em números, mas perdendo caráter. Pessoas que saem do culto e vão para o motel, adolescente transando, jovem transando. Acabou o temor, acabou os muros. Estamos vendo a igreja morrer, irmãos. E se a gente não pegar essas crianças que estão ali em cima e cuidar muito bem delas, amanhã vai ser elas que vão estar dando dor de cabeça para a gente. 12 anos, 11 anos, 10, quanto mais cedo melhor. E vai, testemunha, discipula, cuida desses meninos, pelo amor de Deus. Porque já faz 15 anos, já é um capeta na terra. Faz 20 anos, só pensa em outras coisas. Reino de Deus, nada. Estamos ficando uma igreja velha. Olha para o seu lado aí. Tem um velhinho do lado aí. Não está velha, não? Estamos ficando assim. Tá sim, verdade. A gente tem conta, o Ministério de Casais, são quantos casados? Ah, um monte. Levanta a mão os casados. Olha, olha para trás, que beleza. Maioria, cara. Levanta a mão agora os jovens solteiros. Solteiro. Olha isso. Solteiro. Agora levanta a mão os adolescentes. É solteiro, não? Estão ficando velhos. Solteiro. Quem vai reconstruir os muros? Pode ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Sodoma e Gomorra vai se levantar um dia no juízo. E Sodoma e Gomorra vai dizer a nosso respeito. Oh Deus, se você quer ser um justo que vai salvar a cidade, coloca a mão no seu coração. Se você deseja ser um justo, 50, 40, 10, será que nós temos 50 justos aqui? Será que nós temos pessoas que estão a fim de dizer não ao pecado? Pessoas que querem santificar a sua vida, querem dizer não para as coisas do mundo e dizer sim para Jesus. Pessoas que vão chorar por esse mundo perdido. Pessoas que vão jejuar, feche seus olhos.
Pessoas que vão orar, que vão chorar na presença de Deus. Deus está à procura dessas pessoas, verdadeiros adoradores, pessoas que vão orar, mas que vão se levantar e vão ser usados por Deus para reconstruir essa terra. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, nessa noite. Você pode orar com o seu coração aberto. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do meu pecado, Deus. Do meu descaso para com o Senhor, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Porque eu vejo o testemunho de Jeová e o Mormon evangelizando todos os dias. E eu não saio da minha casa. O muçulmano ora 5 vezes por dia. E a gente nem lembra que o Senhor existe no nosso dia. De tão distante que estamos. Nos perdoa, porque vemos o espírita fazer trabalhos sociais, creches, escolas, cesta básica. E nós, Deus, estamos com dificuldade de doar uma sacola de arroz, doar um óleo para o abrigo, doar um óleo para o centro de recuperação. Senhor, nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Aqueles que nós chamamos de seitas, ó Pai, oram mais do que nós, jejuam mais do que nós, colocam bombas no seu corpo e morrem em nome do seu Deus. E nós que cremos no Deus verdadeiro, nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, não temos coragem de abrir mão de nada. Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor. Me perdoa pelo que eu tenho feito da minha vida, do meu tempo. Me perdoa pelo que eu tenho feito do meu tempo de folga. O tempo, Deus, que o Senhor me deu, o tempo precioso que o Senhor me deu. Nos perdoa, Pai. Nos dê a graça, Deus, de sermos justos. Nos levanta como o Senhor fez um dia com Neemias. Nos levanta, Pai. Nos levanta. Que possamos alcançar o favor dele. Em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, em nome de Jesus. Tua graça, Deus, esteja sobre a tua casa. Amém. Profetizamos, ó Deus, que a tua casa seja cheia da tua graça. Esse lugar será chamado casa de oração. Amém. E que nós venhamos, ó Deus, a nos prostrar diante do Senhor nesse lugar. Confessar os nossos pecados, nos humilhar diante da tua face. E sermos cheios do teu Santo Espírito, para fazer a tua obra, Deus. Para cumprir o chamado que o Senhor tem na nossa vida, para sermos luz e sal dessa terra. Em nome de Jesus, abençoe esse dia, essa semana. Pai, que a sua graça envolva cada irmão, aquele que está cansado, desanimado, ferido. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a vida sobre eles. Que venha o teu Espírito, que sopre o teu Espírito, e que os ossos secos venham se levantar, que venha vir a carne, os músculos, ó Deus, que o Senhor nos dê o recurso que nós precisamos, ó Deus, para abençoar nossa casa, nossa família,